Como eu falei para vocês, eu tirei potência do circuito. Porque fica mais fácil entender o circuito sem potência. E aí, na aula 37, 38, eu adiciono potência. Então vamos entender o circuito primeiro, depois a gente analisa como é que funciona a potência, beleza? Por isso que eu coloquei na mesma aula a associação em série e paralelo, porque daí fica mais rápido a análise. Tranquilo? Eu preciso que vocês lembrem daquela aula de circuito simples. Aquela aula onde eu falei as grandezas, essa aí. Que aula que é essa aí? 31, 32. Por quê? Porque a partir de agora, quem não deixou claro o significado das grandezas, são só 3. Começa a confundir. Beleza? Então o que você está vendo aí na tela, ó, é o circuito em série, o circuito, né, associação em série. Eu coloquei as lâmpadas e não os resistores, apesar de ter resistor ali, ó, que é só para ver a lâmpada funcionando. O resistor ali você não vê funcionando, né? Mas o que você entender para lâmpada, você pode imaginar para resistor, beleza? Então vamos lá. Ali embaixo ali, ó, que tá preto e dourado ali. O que é aquilo ali? Aí, ó, gerador, perfeito. É uma pilha, é uma bateria. O papel daquilo ali é fornecer ou consumir energia? Fornecer. O que é o volt? 50 volts. Em grandeza. Tá nessa aula aí, ó, nessa aula de circuito simples. DDP. É a DDP fornecida. Quer dizer que aquele gerador fornece 50 joules a cada coulomb de carga. Olha bem as lâmpadas. Tem um número escrito em cima delas, não tem? O que é aquilo lá escrito em cima delas? Olha pela unidade de medida. Resistência de cada lâmpada. É igual? Não precisa ser igual. Pode ser igual, mas não precisa ser igual obrigatoriamente. Tá vendo? Eu já estou respondendo, inclusive, algumas dúvidas. Beleza? Olha os fios. Está tudo em azulzinho no fio. O que é isso que está no fio, em azulzinho? São os elétrons livres, são as cargas elétricas livres. Tudo isso que eu estou pedindo para você olhar já é respondendo perguntas. Então, olha bem. As cargas elétricas já existem no circuito. Um pensamento errado é achar que o fio é como se fosse um tubo vazio e as cargas elétricas livres, os elétrons livres, vão enchendo o tubo que estava vazio. E não é assim, olha lá. As cargas elétricas já existem nos fios, nos condutores. Só que elas ainda não estabeleceram a corrente elétrica. Sacou? Ao ligar, fica olhando lá, ao ligar, você vai ver que todas as cargas entram em movimento juntas, instantaneamente. Por quê? Porque ao ligar, você cria um campo elétrico dentro do fio. Nossa, mas você já explicou isso? Exato, eu já expliquei. Então, estou lembrando. Ó. Esse campo elétrico se propaga dentro do fio na velocidade da luz. Então, ele é capaz de dar 7 voltas e meia na Terra em 1 segundo. Então, praticamente, imediatamente, instantaneamente, tudo começa a andar ao mesmo tempo. Aí, olha lá o que vai acontecer. Ó. Sacou? Aí pensa comigo, ó, o elétron que passar na primeira lâmpada vai acompanhando uma das bolinhas ali, uma carga livre e um elétron livre. O mesmo elétron passa na segunda lâmpada? Sim. E o mesmo passa na terceira lâmpada? Essa é a principal característica da associação em série. A corrente elétrica é a mesma. Como assim? Corrente elétrica, olha aí na aula de circuito simples, ó. Corrente elétrica é carga elétrica por unidade de tempo. Então, quantidade de elétrons por segundo que estão passando ali na sua frente. Olha lá agora o circuito funcionando. Imagina que eu tenho 10 elétrons por segundo passando na primeira lâmpada. Os mesmos elétrons não passam na segunda lâmpada? Quantos elétrons por segundo vão passar na segunda lâmpada?
Se na primeira lâmpada passam 10 elétrons por segundo? Estou chutando o número. O mesmo. E na terceira lâmpada? Então a corrente elétrica é a mesma. Quer ver outra característica da associação em série? Então a resistência não altera. Não altera, perfeito, a corrente. A corrente é única em todos. Única não é só valor, não, fisicamente. As cargas elétricas que, entre aspas, passarem na primeira lâmpada, as mesmas cargas, as mesmas partículas vão passar na segunda e na terceira. Sacou? Aí vamos lá. Imagina isso aí como uma corrente de bicicleta. Você tem corrente de moto. A bateria é o motor da moto, as lâmpadas são rodas ligadas na corrente, sacou? O azulzinho são aqueles elozinhos da corrente da moto. Segura a corrente da moto, para a corrente da moto em qualquer ponto. A corrente da moto vai parar só naquele ponto ou para por completo? Uai, então qualquer ponto aí que eu romper a corrente, para tudo, porque a corrente é única. Como assim? Ó, cortei o fio aqui. Toda a corrente para ou é só parte dela que vai parar? Essa é outra característica da associação em série. Se você desligar um componente, todos desligam junto. Porque a corrente é algo única. É igual a corrente de moto. Não é bolinha enchendo o tubo vazio. É uma corrente única girando. Qualquer ponto que você para a corrente, toda a corrente para. Ou seja, lâmpadas de árvore de Natal. Se uma lâmpada queima, todas apagam. Aí você tem que encontrar a que queimou para substituir. Por quê? Porque em qualquer ponto que você romper a corrente, como a corrente é algo, é algo único, toda a corrente vai parar. Ó, vou romper a corrente aqui, ó, tudo para. Vou romper a corrente aqui, ó, tudo para. Vou romper a corrente aqui, ó, tudo para. Então, série. Se um equipamento é desligado, todos desligam junto. Se uma lâmpada se queima, todas apagam, todas que estão em série. Sacou a brincadeira? Aí, ó, outra característica da associação em série. Como a corrente é única, quantos volts o gerador está fornecendo ali, a pilha está fornecendo? Como a corrente é única e você tem mais de um consumidor ligado na mesma corrente, cada um consome parte dos 50. Como assim? Isso aqui que eu coloquei na tela, ele mede voltagem. Chama voltímetro, mede tensão. Aqui, ó. Eu vou medir quantos volts a primeira lâmpada está consumindo. Quantos? 15. Nota aí para mim no cantinho da sua folha. 15. Quantos volts a segunda lâmpada está consumindo? 10. E quantos volts a terceira lâmpada está consumindo? Soma. Deu quanto? Que é o total fornecido. Ou seja, na associação em série, como a corrente é única, literalmente, igual corrente de moto, e você tem vários componentes consumidores ligados na mesma corrente, cada um vai consumir parte do fornecido. Quanto que foi o total fornecido ali? 50. Cada um consome parte dos 50. Aí, o que consome é definido pela resistência. Aí sim. Se eu alterar a resistência da lâmpada, aí o que ela consome é alterado. A corrente não, a corrente é única. Você conseguiu visualizar isso? Então você já entendeu a associação em série. É por isso que eu tirei potência. Porque daqui eu falava sobre potência e era... Professor, não estou entendendo bosta nenhuma. Então depois que foi o primeiro ano da minha vida que eu tirei potência no circuito, por enquanto. Aí ó, a galera olhou e falou, não, isso aí é simples. Aí a hora que eu coloquei potência, ficou de boa, ninguém reclamou. Aí potência vai estar na 37, 38. Então vamos lá. Associação em série de resistores. Se eu colocasse uma resistência maior
uma delas fosse maior que 10, acima de 50 volts, não, aí você não pode comparar resistência com voltagem. Aí vem a importância da aula de circuito simples. A resistência da lâmpada? Resistência é o valor da resistência de cada lâmpada. A grandeza física resistência não é a mesma coisa que volt. Você está comparando banana com pincel. Lê aí, ó. Qual o significado da grandeza resistência? Qual o significado da grandeza tensão, DDP, voltagem? Ou tensão elétrica, a mesma coisa. Não existe essa comparação que você falou. Então, a DDP de uma lâmpada... Me conta a quantidade de energia que ela consome a cada coulomb de carga. A resistência é a dificuldade que a carga encontra de passar naquele trecho. Então, se eu mudasse a DDP de uma dessas... A DDP agora vai ser definida a partir da resistência e da corrente. Aí você vai ver agora. Então você tem que deixar muito claro o significado das grandezas. Por isso dessa primeira aula de circuito simples. Beleza? Então vamos lá, ó. Associação em série de resistores. Principais características que você viu acontecendo. Ó. Mesma corrente elétrica em todos os resistores. Não é a mesma corrente em valor. Não é assim, o valor é igual. Não, é literal. As mesmas cargas que passam num componente vão passar nos outros também. Concluo. Se um dos resistores for desligado, queimado, o que acontece com os outros que estão em série com ele? Todos desligam, porque a corrente vai parar em todo o circuito. Por isso que se você pensar a corrente elétrica como água enchendo um tubo vazio, você não compreende isso. Não, você tem que pensar a corrente elétrica igual corrente de bicicleta. É algo único, sólido. Qualquer ponto que você trava a corrente, toda a corrente para. Beleza? Aí, ó, outra característica. Como a corrente é única, o total de energia fornecido vai ser distribuído pelos elementos. Cada elemento consome parte do que é fornecido. Ou seja, a tensão elétrica fornecida pelo gerador é dividida entre os resistores. Exemplo de circuito em série de resistores. Tá aí, lá, que foi o desenho da lâmpada. A lâmpada é o resistor. É isso, que você entende para uma lâmpada, você joga para o resistor, que você entende para o resistor, você joga para a lâmpada. Aí vamos lá. Vamos começar a brincadeira. O que é esse U? Que grandeza foi U? É sempre nessa aula de circuito simples. DDP, tensão elétrica. Ó. Fornecida ou consumida? Fornecida. O gerador é a mesma coisa que força eletromotriz? Não, a força eletromotriz é a mesma coisa que tensão DDP no gerador ideal. Gerador é uma pilha. O gerador fornece tensão. Se o gerador for ideal, eu posso chamar a tensão de força eletromotriz, é a mesma coisa. Ó, tensão fornecida ou consumida? Fornecida. Então começa analisando assim o circuito. Pegou o circuito, identifica as grandezas, né? Identifica os componentes. Então isso aqui é uma tensão fornecida. Tudo bem? O que existe na fiação, em todo o circuito, que a hora que eu ligar começa a andar? Carga elétrica, elétron livre. E a hora que ele começar a andar, o que ele cria? O que ele estabelece que fica andando ali? A gente chama do quê? Corrente elétrica. Então, a corrente elétrica ela não está parada no circuito. A corrente elétrica fica ali no circuito. Circuito série, a corrente elétrica é a mesma ou não? É a mesma. Mesma é só número ou efetivo, literal? Efetivo, literal, é a mesma carga elétrica que passa por um trecho, passa em todos os trechos. Ó. Então, a mesma corrente elétrica que passar
no resistor 1, vai passar no 2 e vai passar no 3 e vai passar em qualquer trecho do circuito. Concluo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha na lousa. Se eu cortar o fio aqui, quem apaga? Tudo. E se essa lâmpada se queimar, esse resistor se queimar, quem apaga? Tudo. Exemplo, pisca-pisca de árvore de Natal, porque a corrente para em todo o circuito. Aí, olha lá, olha lá. O que é esse R aqui em grandeza física? Resistência elétrica. Resistência elétrica mede a dificuldade que a corrente tem de ser estabelecida, entre aspas, passar naquele trecho. Só isso. Quem tem resistência é a lâmpada, é o resistor. Então é a lâmpada, o resistor que possui a resistência. Tudo bem? Outra característica da associação em série. Cada resistor consome parte da tensão fornecida. Então esse resistor aqui, ó, ele vai consumir uma tensão 1, que eu vou chamar de 1. Tensão 1. Esse resistor, tensão 2 e esse 3. Precisa ser igual o que eles consomem? Pela animação você viu. Não precisa ser necessariamente igual. O que define o quanto consome é a resistência. E é lógico que a gente já vai ver isso hoje. Qual a diferença? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Qual a diferença entre esse U e esses aqui? O de baixo ali é fornecido ou consumido? E o de cima? Consumido, por cada resistor. Então, se eu pegar esses U's aqui, ó, eles são todos consumidos por cada resistor. Sacou? Concluo. Vamos analisar a corrente elétrica. A corrente elétrica que passa no resistor 1 é igual ou diferente à corrente elétrica que passa no resistor 2? É igual. Que é igual ou diferente que passa no resistor 3? Igual. Que é igual ou diferente a que saiu ou voltou para o gerador? Igual. E aí a repetição é proposital, né? Você já me conhece. Não é igual só em valor, é igual literalmente. É a mesma corrente, é igualzinho uma corrente de bicicleta. A corrente é a mesma o tempo todo, em todos os locais ali que ela está, entre aspas, passando. Sacou? Agora, e a tensão elétrica fornecida, consumida? Tensão elétrica consumida, precisa ser igual? Não, mas por conservação de energia, ao somar toda a tensão consumida, tem que dar igual a quem por conservação de energia? A fornecida. Pronto, ó, você está entendendo o circuito em série. Sacou? Resistência elétrica. É a mesma coisa que corrente elétrica? Não. Que é a mesma coisa que tensão, DDP, FEM? Não. Mas tem relação, não tem? Qual a relação entre essas três grandezas? Aí vamos lá, e olha lá, olha a lousa. Olha só para o resistor 1. Como é que eu relaciono essas três grandezas? Aí vamos lembrar das leis de Ohm. Se eu quiser relacionar resistência do resistor 1 com a corrente e a tensão que ele consome, é só eu usar a primeira lei de Ohm. Olha agora a dúvida, né, que quando o aluno tem, eu olho e falo, fudeu. Eu posso fazer isso aqui, ó. Olha lá, olha lá. Eu posso relacionar R1 com o 2? Não. Quem consome o 2? O R2. Não, isso aqui, quando o aluno faz em prova, eu olho e falo, fudeu, acabou. Porque misturou tudo.
Então, eu tenho que olhar agora, ó, apesar de estar tudo junto, ser um sistema fechado, tá tudo trabalhando junto, mas agora eu tenho que isolar, olhar só para esse. Como é que eu relaciono R2 e qual U que aquele ali consome? É o U total, o 1 ou o 2? Com o 2. Eu não posso usar o 1 no R2 ou o 3 no R2. Lei de Ohm, primeira lei de Ohm, tá tudo nessa aula aí de circuito simples, ó. Eu vou fazer assim, ó, R2, o 1, o 2, o 3 ou o total fornecido? O 2 por I. Sacou? E como é que eu relaciono R3, U3 e I? Eu posso relacionar R3 com o 2? Não, porque o R3 consome o 3. E a única coisa que é igual obrigatoriamente para eles é o I. Lei de Ohm. R3, U3 dividido por I. Então, olha como é simples. Olha na lousa como é simples. Essas são as relações matemáticas. Como assim? Vamos supor que ele pediu a resistência do resistor 1. Quem que eu tenho que ter ali para calcular a resistência do resistor 1? A DDP1 e a corrente. Vamos supor que ele pediu a tensão consumida pelo resistor 3. Quem que eu tenho que ter ali para achar a tensão consumida pelo resistor 3? Resistência do 3 e a corrente. Vamos supor que ele peça a tensão do gerador. Quem que eu tenho que ter ali para achar a tensão do gerador? Então acabou, você já está fazendo exercício de circuito. Por isso que eu tirei potência dessa aula. Porque agora, se eu adicionar potência, vira mais 3 equações no mínimo. Aí virava uma bagunça. Nossa, aí ó, acabou. Circuito é isso. Circuito é isso, não é mais do que isso. Ficou simples. Aí vamos fazer exercício de circuito sem potência. E aí a gente põe potência depois. Você não vai esquecer do que a gente fez sem potência. Agora vamos falar do conceito de resistência elétrica do resistor equivalente. O que é algo equivalente? Que faz a mesma coisa. Como assim? Circuito da esquerda, 3 resistores em série, correto? Tudo bem? Então, eu vou tirar os 3 e pôr um no lugar. Mas só que esse 1 tem que fazer a mesma coisa que os 3 estão fazendo juntos. Então ele não é igual. Não é igual, exato. Ele faz a mesma coisa, é equivalente. Como assim faz a mesma coisa? Quanto vale, literal, né? Estou falando em termos literais. Quanto vale a tensão fornecida pelo gerador? Olha o circuito na esquerda. Quanto vale a tensão fornecida pelo gerador? U. Então tem que continuar sendo U. Não pode mudar. Corrente elétrica na associação em série é igual ou diferente no circuito? Qual corrente apareceu ali no circuito, né? Tô falando em letras, em termos literais, ó. I. Então, tem que continuar I. Não pode mudar. Porque senão não é algo equivalente, percebeu? Olha lá o desenho, ó. Qual corrente eu criei no circuito ali? I. Então, para ser equivalente, olha agora no desenho da direita, ó. Então, para ser equivalente, a corrente tem que continuar sendo I. Porque senão não é equivalente, percebeu? Porque senão não é algo equivalente, ela tem que continuar sendo I. Entendeu o conceito de equivalente? Então, quanto vale a resistência elétrica, que é uma grandeza física, do resistor equivalente?
do resistor que vai substituir os 3 e fazer a mesma coisa que os 3. Aí vamos lá. A demonstração é curiosidade, tá? Eu só estou demonstrando porque é rápido. O que é o 1, o 2 e o 3 ali? Tensão consumida ou fornecida? Consumida por cada resistor, não é? Se eu quiser a tensão total fornecida, o que eu tenho que fazer? Que você acabou de entender? Somar as 3, ou 3 ou 4, né? Ou somar as consumidas. Tá claro? Aí olha o que eu vou fazer, ó. R é U por I, não é? Vou isolar o U, vai ficar URI, correto? Vou substituir lá, ó. Concluo. R vezes I igual R1 vezes I mais R2 vezes I mais R3 vezes I. O que é igual ali que eu posso dividir? O I. Concluo, na associação em série, como que você acha o valor da resistência elétrica, que é uma grandeza física, do resistor equivalente? O que você faz com as resistências? Soma. Você soma. Entendeu? Qual que é o conceito de equivalente? É um que, se você colocar no lugar de todos, ele faz a mesma coisa. Como assim faz a mesma coisa? A tensão fornecida continua a mesma, a corrente no circuito continua a mesma. Sacou? Concluo, a tensão consumida total continua a mesma. A fonte fornece U, o equivalente consome U por conservação de energia. Aí, se você quiser usar o resistor equivalente, ó, na lei de Ohm, você usa U por I. U total por I total. Entendeu? Dúvidas? Tá vendo? É simples, ó. Não é algo de outro mundo. Agora, no começo da aula, eu achei que você ainda está confundindo as grandezas. Então, você vai ter que pegar leis de Ohm, corrente elétrica, e entender o significado da grandeza. Porque resistência é uma grandeza... Por exemplo, força. O que significa força? Então, resistência elétrica também significa algo na natureza. Então você tem que deixar bem claro o significado de resistência. Corrente elétrica também tem um significado conceitual. Então, qual o significado de resistência, de corrente? E tensão, DDP, FEM, aí é a mesma coisa por enquanto. Também tem um significado físico. Qual o significado de tensão? Entenda os 3 separados. Separado. Aqui a gente está trabalhando com os 3 juntos. A maior dificuldade nas leis de Newton, se você lembrar, é confundir força, aceleração e velocidade. Você entendeu o significado de velocidade, depois você esqueceu. Aí você entendeu o significado de força, depois você entendeu o significado de aceleração, aí vem as leis de Newton, juntou os 3, você não teve dúvida. É a mesma lógica. Você vai entender o significado de resistência esquecendo as outras. O significado de corrente esquecendo as outras. E depois o significado de DDP, tensão, FEM, esquecendo as outras. Aqui a gente está juntando as 3. Beleza? Agora, uma pergunta é... Vamos voltar, vamos ver se eu consigo voltar no meu circuito. Tá ali, ó. Voltou? Vamos ver se ele vai voltar. Se não voltar... Não voltou. Não vou perder tempo montando não, tá? Então vamos lá. Na figura aqui, ó. O que é o 1, o 2, o 3? Pelo experimento, eles precisam ser idênticos? O que define o que cada um vai consumir?
a resistência. Perfeito. Como é que eu analiso a tensão consumida de cabeça? Tipo assim, eu vou pegar o exercício, bater o olho e vou fazer nem conta. Sem fazer conta, eu já respondo. Beleza? É isso que eu vou te mostrar agora. Isso aqui é para agilizar exercício. Normalmente, em salas que não estão acompanhando muito bem, a gente nem fala, tá? Porque daí vai complicar mais ainda. Tranquilo? Batendo o olho ali, ó, eu desenhei só um trecho do circuito. Aí, Vanessa, quando a gente desenhar assim, imagina o circuito montado. Eu só peguei um trechozinho dele, mas tem o gerador ali, tem a fonte, tá? Batendo o olho ali, tá em série ou paralelo? Em série. O que é igual no série? A corrente. Corrente. Pronto, corrente. Corrente estabelecida, o jeito bonito de falar, tá em um trecho, é a mesma corrente estabelecida em todos os trechos. Resistor, lâmpada, consome ou fornece energia? A gente consome. A gente está falando energia consumida, fornecida em termos de voltagem, que é joule por coulomb. Então esse cara consome 1, esse cara consome 2, beleza? Tranquilo? Total consumido, né? Se eu somar o 1 mais o 2, eu tenho quem mesmo? Total consumido que por conservação de energia tem que ser igual ao fornecido. Beleza. Aí como é que eu sei aí o quanto ele vai consumir, o quanto ele vai, né, de cabeça, assim, para fazer exercício rápido? Mais uma vez, você vai usar a lei de Ohm. Você vai fazer assim, ó, RU por I. Vou isolar o I ali, ó. Vou isolar o I, ó. Vai ficar I, U por R. Tá claro? Vou aplicar aqui, ó, I, U por R. Tranquilo? No 1. Vou fazer a mesma coisa no 2, ó. U por R. Tranquilo? O I é igual ou diferente? Então eu vou igualar em I. Concluo. O 1 por R1, o 2 por R2. Visualizou? Tudo bem? Matematicamente, o que está escrito ali nessa igualdade? Está escrito que a tensão é proporcional à resistência. Se eu triplicar a resistência, triplica a tensão consumida. Se eu dobrar a resistência, dobra a tensão consumida. Se eu dividir a resistência por 3, eu divido a tensão consumida por 3. Como assim? Aí vamos lá, exemplo. 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 Vou até copiar e colar a figura de cima. Eu vou falar em valores, tá bom? Vamos supor que esse R1 aqui, ó, tô chutando números, tá? Vamos supor que ele é igual a, sei lá, 15 ohms. Ohm é a unidade de medida de resistência. R2, tô chutando números, 45 ohms. Ohm que é a unidade de medida de resistência. Tá claro? Beleza. Entendeu o porquê da importância de entender as grandes? É igualzinho leis de Newton, que mistura velocidade, aceleração e força. Quem não entende, você... aí vira aquela bagunça. Ó, tô chutando, tá? Vamos supor que eu tenha aqui, ó, embaixo do U1, 10 volts. Chutei valor, ó, chutei valor. Quanto vale o U2? É isso que eu desejo. E quanto vale o U total fornecido?
considerando isso aí um trecho do circuito. Aí vamos lá, ó. Quanto vale o R1? Resistência do 1. 15 ohms. Quanto vale a resistência do 2? 45 ohms. Concluo. R1 é quantas vezes R2? 3 vezes R2, não é isso? Pois é, o 1 é 3 vezes o 2. É isso que está escrito aqui dentro desse balão vermelho. Simples, ó, rápido, rapidão. Percebeu? Quanto vale o 1? Que eu forneci, olha o desenho. Um vale 10. 10. Não é isso? Quanto que o 2 vai consumir, então? 10 terços. Entendeu? Deixa eu falar, você tem que fazer isso assim a partir de agora, inclusive para as aulas, tá? Pra você entender as aulas. A gente não pode perder tempo calculando tensão consumida numa associação em série. Que é, por exemplo, os meus alunos de terceiro ano, hoje eles... Você vê nitidamente quem prestou atenção e não prestou no início do curso. Porque assim, véspera de prova, hoje teve prova minha. É nítido. Por quê? Porque, putz, eu já estou no final do circuito, eu não tenho tempo para ficar calculando, porque senão eu não dou aula, você entendeu? Então a gente vai, você tem que fazer assim, de cabeça, montar circuito, pôr valor. Concluo, a tensão consumida pelos resistores é diretamente proporcional à resistência elétrica do resistor. Não, peraí que eu errei. Não, Vanessa, eu errei. Nossa Senhora. É o R2 que é 3 vezes R1, pelo amor de Deus. Quanto que é o R2? Quanto que é o R1? Então é o R2 que é 3 vezes maior do que o R1. Então o 2 é 3 vezes maior do que o 1, pelo amor de Deus. Aí foi falta de atenção, né? Nossa. Você está entendendo? Sim. Então agora, ó, o 2, 3 vezes 10. 30 volts. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, no final do curso de circuito, a gente, circuito sério, assim, pedacinho, você vai completando. Você não tem tempo para ficar igualando corrente. Porque, ó, você pode perguntar assim, tá, e se eu esquecer disso? Então, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Você vai ter que fazer isso aqui. Se você aplicar isso aqui que está dentro do balão vermelho, você vai chegar nos mesmos valores. Só que desculpa aí, cara, você não vai ter tempo de ficar aplicando esse negocinho básico, não. Você vai ter que fazer rápido. Mas é costume, tá? É prática. Concluo, qual o total fornecido? 40, perfeito. Ou seja, né, ó, o total consumido, ele vai ser igual a 10 mais 30, que é igual a 40 volts. Por conservação de energia, o fornecido é igual a 40 volts. Entendeu? Então, qual conclusão a gente tira? Que a tensão consumida pelo resistor em série é diretamente proporcional ao quê? A tensão consumida pelo resistor em série é diretamente proporcional ao quê? A sua resistência elétrica. Tudo bem?
Vamos escrever, né? Ó, a tensão colocar assim, ó, conclusão. A tensão consumida pelo resistor. Tá vendo? Ó, eu não sei se procede, mas eu acho que você está confundindo inclusive resistor com resistência. Então, resistor é componente, é peça, resistência é grandeza física. Ó. Resistência, todo equipamento elétrico e eletrônico possui. Resistor é uma pecinha que você compra. Essa tela tem resistência, essa lâmpada tem resistência. E a lâmpada não é um resistor. Então, tensão consumida pelo resistor em série. Resistor é aquele que você trouxe, né? É, que tá aqui, ó. Aquele, tem pequeno, tem grande, falta aí. Resistor do chuveiro. Você tem que deixar isso aí claro, tá? Em série é diretamente proporcional à sua resistência elétrica. Beleza? Esse é o série. E aí? Tranquilo? Então vamos agora para a nossa associação em paralelo. Montar o circuito. O voltímetro ele não consome corrente. Não, por enquanto não. A gente vai ter aula de voltímetro, mas por enquanto não. Não é corrente que é consumido, ó. Tá vendo? Você está confundindo todas as grandezas. É tensão. Corrente fica andando ali o tempo todo, ela não para nunca. Não adianta. Da mesma forma que você deu uma atenção especial para as leis de Newton, você vai ter que dar para as... E são só 3 grandezas. Você tem que deixar muito claro na sua cabeça o significado de cada uma delas. Porque, por exemplo, corrente não é consumido, corrente fica andando. A mesma coisa que falar assim, a corrente da moto é consumida, corrente física da moto, de acordo com que a moto anda. Trava, você fala, peraí, não entendi. Agora, a energia fornecida pelo motor é utilizada pelas rodas, faz mais sentido. Mas energia não é corrente. Tá vendo? Entendeu a confusão? Então você tem que deixar muito claro o significado de cada uma dessas 3 grandezas. Se você vai começar a confundir, não vai sair do lugar. Eu estou mudando aqui proposital, tá? Fornecida, consumida por unidade de carga, que é o volt. Aí, pronto. Olha lá. Esse é o paralelo. Deixa eu aumentar a voltagem aqui para melhorar a brincadeira. Tá lá, esse é o paralelo.
Vamos lá. O que é o 30 volts? Tensão. Na figura ali, fornecida ou consumida? Em qual das? Na pilha ali é fornecida. Aí vamos lá. Não, ela é volt. Esquece. E tá vendo a confusão? Ó? É consumida. Consumida? Aí vamos lá. O que está escrito ali nas lâmpadas? Qual grandeza física está escrita nas lâmpadas? Resistência. Resistência consumida é fornecida ou resistência à lâmpada que possui e conta a dificuldade que a carga livre vai ter que passar por ali? 30 volts é Fornecido. Ali não está escrito a voltagem que a lâmpada consome. O que é esse número escrito em cada lâmpada? Resistência. Olha pela unidade de medida. Que é da lâmpada, inclusive, não vai mudar. Beleza? Aí, ó, eu vou desligar propositalmente primeiro essa lâmpada, depois essa. Ó. Tranquilo? Quantas lâmpadas está ligado na pilha ali? Uma, ó. Só ela funciona. Quantos volts a pilha está fornecendo? Por conservação de energia, quantos volts essa lâmpada tem que consumir? 30. Vamos ver se ela consome 30 mesmo. Consumiu 30. Se a resistência dela não aguentar os 30, é a história? Sim, é isso que a gente vai estudar nas próximas aulas. Mas, ó, com muita honestidade, Vanessa, se você não deixar muito claro essa divisão, você começa a travar. Sabe por quê? Porque a partir da aula 37, 38, aí vou juntar potência com valor nominal, com lei de Kirchhoff. Putz, o negócio vira um... Você entendeu? Então, tem que deixar muito claro, tá? Então, beleza, consumiu 30. Aí vamos lá, ó. Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou ligar essa outra lâmpada, tá claro, ó? Os elétrons que estão indo para essa lâmpada, fisicamente, são os mesmos elétrons que estão indo para a lâmpada que já está ligada? Sim? Não. Não, é outro caminho, percebeu? É outro caminho independente. Ó, os elétrons que estão nesse fio que eu estou balançando, fisicamente, são os mesmos elétrons que estão andando ali já? Não. Reparou que são outros? Pois é, as correntes são independentes. Os elétrons, ó, o elétron que subiu é o mesmo elétron que desceu? Não, inclusive se você acompanhar ali na tela, antes de subir ou descer, ó, um vai para cima, outro vai para baixo, um vai para cima, outro vai para baixo. Eu vou pedir para você fixar o olho no elétron que subiu. Ele vai passar dentro de quantas lâmpadas? Uma só. E o elétron que desceu? Uma só. Por isso que a voltagem agora é a mesma. Na associação em paralelo, a tensão é a mesma. Exatamente porque o elétron que passa dentro de uma lâmpada, ele passa dentro de uma única lâmpada. Então ele não divide a tensão. O elétron que passa dentro de outra lâmpada, ele passa dentro só da outra lâmpada. O mesmo elétron não vai passar dentro de mais de uma lâmpada. Então não é a tensão que vai dividir na associação em paralelo. Olha agora aquela lâmpada que está lá em cima. Os elétrons que estão lá, ó, nesse fio que eu estou balançando, são os mesmos elétrons que desceram, que foram para a lâmpada do meio? Não. Ó. O elétron que foi lá na lâmpada, lá de cima, acompanha ele. Ele vai passar dentro de quantas lâmpadas? Só uma, não é? Exatamente por isso que a tensão é a mesma. Porque o mesmo elétron não vai passar dentro de várias lâmpadas, que seria o série. Pensa a associação em paralelo como correntes independentes. E são correntes independentes. O que eu quero dizer com isso? Aí você tem que continuar olhando lá, ó, porque daí a gente vai para a folha que você vai ver que tudo que eu estou falando está escrito. Continua olhando lá. Fica olhando na lâmpada de cima, a mais alta de todas. Eu vou desligar de baixo, ver se ela muda alguma coisa. Mudou? Vou desligar do meio, ver se ela muda alguma coisa. Mudou? Não. Na associação em paralelo, as correntes são independentes. Por isso que você pode ligar ou desligar, queimar ou não queimar, que o que está ligado junto não altera em nada. Como assim?
Olha agora a corrente elétrica que está saindo ou chegando na pilha. Corrente elétrica que está saindo ou chegando na pilha. Fico olhando só para ela, eu vou religar as lâmpadas. Corrente elétrica ficou igualzinho ou ela ficou mais rapidinha? Ao ligar em paralelo, cada componente cria a sua corrente desde o gerador. Então, se eu desligar a lâmpada do meio, a corrente elétrica nas outras que ficaram ligadas não altera. Não alterou nada nas que ficaram ligadas. O que altera é a corrente na saída ou na entrada do gerador, que é a corrente total. Isso é outro erro. Qual é o outro erro? Quer ver? Ó, vou religar ali. Agora eu vou usar um medidor de corrente. E vou colocar esse medidor de corrente aqui, ó. Aqui, ó. Tudo bem? Beleza? Qual corrente está saindo da bateria ou chegando? 9,25 amperes. Tá claro? Vou desligar aqui em cima, ó. É lá no 9,25 que mexe. Ali vai somando ou subtraindo de acordo com que você vai ligando ou desligando equipamentos em paralelo. Aqui que entra mesmo que sai? Tem que ser por conservação de carga. Você tem que estudar a corrente. Ó. Aí, ó, vamos lá. Ó, é o 9,25 que aumentou. Qual que é o erro comum? Achar que aquele 9,25 não muda. De acordo com que você vai ligando ou desligando equipamentos, o 9,25 vai permanecer igualzinho e aí vai mudando nos equipamentos. Vai aumentando ou diminuindo nos equipamentos de acordo com que eu vou ligando ou desligando. É o contrário. Como assim? Que, ó, vou colocar um amperímetro aqui para você, para a gente analisar a corrente que sai ou chega nessa lâmpada. Ó, nessa lâmpada, qual o valor de corrente? Só nela. 3. Vamos colocar outra aqui. Vamos colocar outra aqui. Nessa lâmpada, qual o valor de corrente? Opa, peraí que curto-circuitou, por quê? Eu fiz algo. Ah, aqui, ó, curto-circuitei aqui. Você vai entender o que aconteceu aí, tá? Isso é aula futura, tá bom? Mas, ó, tem que entender as grandezas, hein? Porque a hora que eu chegar, por exemplo, em curto-circuito, você trava. Qual corrente está alimentando a lâmpada de cima? 3,75. Concluo, as correntes precisam ser obrigatoriamente iguais? Não. A tensão é igual, 30 volts que é igual. Qual corrente está indo abastecer só a lâmpada de baixo? Então vamos lá, ó, eu vou desligar a lâmpada lá em cima. Olha a corrente da lâmpada do meio e olha a corrente da lâmpada de baixo. Mudou a corrente da lâmpada do meio? Mudou a corrente da lâmpada de baixo? Na situação em paralelo, as correntes são independentes. Onde mudou? Na saída da bateria. Então, tem aluno que pensa que é o contrário. Tem aluno que pensa que ao desligar um equipamento em paralelo, aumenta a corrente dos outros equipamentos que continuaram ligados. E é na saída da bateria que não muda. E é o contrário disso. Ó, vou ligar lá em cima, vou ligar lá em cima. Mudou os outros equipamentos? Onde mudou? Na entrada ou na saída do gerador. Então, as correntes são independentes. Por isso que se eu ligo e desligo, as outras correntes não se alteram. Vai alterar na entrada ou na saída do gerador, que é a soma das correntes. Entendeu? Beleza? Concluo, nessa sala de aula, tá tudo ligado em série ou paralelo? Tá tudo em paralelo. Tanto que eu posso desligar uma lâmpada, desligar o computador, que o resto continua funcionando como se nada tivesse acontecido. Professor, mas se eu desligar lá na porta, vai desligar mais de uma lâmpada. É a mesma coisa desse interruptor que eu coloquei aqui, ó. É um interruptor na entrada ou na saída do gerador. Mas as lâmpadas estão em paralelo entre si. Aí, devido à corrente ser independente, vou medir de novo. Ó. Quantos volts a bateria está fornecendo?
Quantos volts essa lâmpada está consumindo? E essa? E essa? Exatamente porque a corrente elétrica que foi abastecer a lâmpada de cima passa só nela. A corrente elétrica que foi abastecer a lâmpada do meio passa só nela. Não é igual série que a mesma corrente passava em mais de um componente. Beleza? A corrente elétrica precisa ser idêntica em cada elemento. Primeira lâmpada, qual corrente está indo lá nela? Entendeu? E a lâmpada do meio? Precisa ser a mesma corrente? Não necessariamente. Beleza? Então vamos lá agora formalizar isso no desenho. Mas a soma das correntes tem que dar... Perfeito, isso aí. Né? Então vamos lá. A gente está na 33 e 34. Então vamos lá. Olha lá o que eu falei, né? Tá escrito aí, ó. Ao ligar em paralelo, cada resistor possui a sua corrente independente do outro. As correntes são independentes. Concluo, caso um seja desligado, os outros não mudam em nada. Posso ligar e desligar em paralelo que não vai alterar nada os que já estão ligados ou desligados. Devido a isso, devido à corrente ser independente, a tensão é igual. É aí a tensão que é igual. Como assim? Como assim? Então vamos lá. Ó. Tá aqui, né? Clássico circuito em paralelo. Olha só para o R1. R1 é a resistência do resistor 1. Não vai confundir resistor com resistência. Resistor é componente, resistência é grandeza física. Então, vamos lá. Liguei o 1 ali, não liguei? Não liguei ali? Então você vai imaginar assim, ó. Ao ligar o 1 puxa para si, estabelece, cria uma corrente elétrica que é só dele. Como assim? Uma corrente elétrica que é só dele. Então, as cargas elétricas que passam ali, passam entre aspas, né? Na lâmpada 1 vão passar só na lâmpada 1. Olha lá o desenho. Essas cargas elétricas são exclusivas da lâmpada 1. Olha a lâmpada 2. Ao ligar a lâmpada 2 vai lá e ó, cria uma corrente que é exclusiva dela. Exclusiva dela. Ó, imagina os elétrons da corrente 2. Aí o colorido é proposital. Imagina os elétrons da corrente 1. Os elétrons são os mesmos elétrons? Não. A corrente ela pode até ter o mesmo valor numérico, mas não é o mesmo elétron. Não é a mesma corrente. O valor numérico até pode ser o mesmo, mas não é efetivamente a mesma corrente. Aí olha lá o desenho, olha lá o desenho. Desliga a lâmpada 1, qual corrente para? A verde ou a azul? Desliga a lâmpada 2, qual corrente para? Se eu desligar a corrente azul, a corrente verde, muda alguma coisa? Então você entendeu o paralelo. Onde eu tenho a maior corrente possível? Onde ali eu vou ter o maior valor de corrente possível? Na entrada ou na saída do gerador, que é a corrente total. Por isso que na entrada ou na saída do gerador o fio tem que ser grosso, porque ele vai ter que aguentar uma corrente altíssima. Se você for na entrada desse prédio aqui, você vai se assustar com a espessura do fio. É um tarugo. Porque é lá na entrada do prédio que entra todas as correntes para todos os equipamentos que são ligados em paralelo. Você imagina a corrente lá embaixo, é altíssima, é perigosíssima, que é a corrente que mata, né? Aí vamos lá, liguei a lâmpada 3, olha lá a lâmpada 3 na figura. Ao ligar a lâmpada 3, eu vou ter uma corrente elétrica única e exclusiva para a lâmpada 3.
É só dela. As cargas elétricas que vão levar energia para a lâmpada 3 não passam em nenhuma outra lâmpada. Só passam na 3. Então as correntes elétricas são independentes. Olha pela cor, né? Que a cor fica bonitinha lá. Dá para, de repente, ver melhor. Olha lá. Tá vendo? Nesse caso, o comprimento do fio. Na prática ele influencia. Sim, na prática ele influencia, mas aí você vai ver que vocês vão pegar sempre circuitos com fios ideais. Aí, de novo, a aula de circuito básico, que aí a gente não considera. E é lógico que eu coloquei propositalmente o exercício do ITO ou do IME na lista de vocês. Acho que é do IME que ele considera o comprimento do fio. Aí você vai chorar. Não é que vai chorar, é o passo além, né? Se você entende aquele do IME, acho que é do IME mesmo que eu coloquei, você vai pegar os circuitos de FUVEST, VUNESP, ENEM, você vai dar risada. Você começa a falar, nossa, que idiota. Né? Que é vamos trabalhar um passo além, tá bom? Olha lá na figura. Desliguei a lâmpada 2, qual corrente ali desaparece? A azul. A roxa e a verde muda? Não, nada. Beleza? Se eu quiser a corrente elétrica estabelecida, é o jeito bonito de falar, só nesse trecho. Quem é? Só I3. Aí, questão do Enem. Ó. Se eu quiser a corrente elétrica estabelecida nesse trecho, quem é? I2 mais I3. Onde eu tenho a maior corrente de todas, aquela altíssima, na entrada ou na saída do gerador, que é a corrente total. Então, se você quiser a corrente total, você soma as correntes na entrada ou na saída do gerador, tanto faz. Por conservação de carga elétrica, que é uma lei, a soma é sempre igual. As cargas elétricas não são nem destruídas e nem criadas durante o processo. Por isso que na entrada ou na saída de prédios, casas, etc., o fio é muito grosso. Aí, de acordo que eu vou ligando e desligando equipamentos em paralelo, quem muda? É a corrente de cada elemento ou é a corrente na entrada e na saída do gerador? Perfeito, então agora você entendeu. Tranquilo? Por isso que é errado, meio errado, pensar que a corrente se divide, não, ela se soma. A corrente total é uma soma das correntes e cada corrente é independente da outra. É assim que é o jeito certo de pensar. A corrente total é uma soma das correntes, sendo que cada corrente é independente da outra. Então é a corrente total que vai aumentando ou diminuindo de acordo que eu vou ligando ou desligando equipamentos em paralelo. Olha lá de novo na tela, na lousa. Acompanha a corrente verde desde a hora que ela sai do gerador. Olha só para verde, como só a verde existisse. Dentro de quantas lâmpadas resistores ela passa? Então, por isso que ela deixa toda a tensão do gerador aqui. Olha agora só para azul, como só azul existisse. Dentro de quantas lâmpadas, quantos resistores ela passa? Por isso que ela deixa toda a tensão aqui. É porque tensão é joule por coulomb. A cada 1 coulomb de carga verde, vamos falar em cor, que está passando pela 1, você tem tantos joules de energia deixados. E a carga verde, os coulombs de carga verde passam apenas pelo resistor 1. Olha só lá agora no resistor 3, a corrente roxinha 3. Dentro de quantas lâmpadas ela passa? Então, ela, por conservação de energia, ela deixa toda a carga aqui. Tudo bem? Acabou. Então, vamos lá. Corrente elétrica. Corrente elétrica é igual, obrigatoriamente? Não. Pelo contrário. A corrente elétrica de cada componente é independente do outro.
Pode ter até o mesmo valor numérico, mas não é a mesma corrente fisicamente, que não é a mesma carga. O Coulomb que passa pela lâmpada 1 não é o mesmo Coulomb que passa pela lâmpada 2, percebeu? Concluo, se eu quiser a corrente totalzona, maior possível, aquela que frita só de olhar para ela, eu vou calcular essa corrente onde no circuito? Na entrada ou na saída do gerador, tanto faz que por conservação de carga, né, que é uma lei, ela é igual. O que eu faço para calcular a corrente total? Eu somo as correntes de cada componente associado em paralelo. Então vai ficar corrente 1 mais 2 mais 3, aí 1, 2, 3, né? Pode ser 4, 5, pode ser qualquer valor. A tensão elétrica é igual ou diferente nos componentes? U é igual. Porque se você seguir a corrente, você vai ver que as cargas elétricas, né, as cargas passam em apenas um dos componentes. Vamos lá. Corrente, resistência e tensão, o significado físico é o mesmo, mas tem relação, não tem? Como é que eu relaciono? Aí você vai olhar separadamente. Olha só para o 1. Usa lei de Ohm. Vai ficar R1, R1, lei de Ohm. R1. Agora, o U é diferente ou o U é igual para todos? O U é igual dividido por I1. O I não é igual. Pode ser mesmo valor numérico. Aí vou olhar como se só o resistor 2 existisse. Olha, só para o 2 relaciona RU e I só no 2. Eu posso fazer assim, ó, olha lá, R2U por I3? Não, porque o I3 não é a corrente do R2, é a corrente do R3. Quando eu vou corrigir prova, que eu pego aquela ali com muita honestidade, o que eu penso é, fudeu. Porque não tem como. Assim, não está entendendo nada, nada. Esquece. E aí a gente não consegue voltar, né? Infelizmente, né? Porque tempo, a coisa já está rolando. Né? Inclusive a prova que eu vou pegar hoje para corrigir é de resistor. Aí é final de resistor. Já acabei o curso, tem aluno que faz. Aí não dá, né? Você fala, putz, vai ter que estudar depois, né? Não vai ter jeito. Aí, se eu quiser o R3, mesmo raciocínio U por I3. Agora, qual usar, né? Como? Agora exercício, né? Aí vai depender do que ele está dando, do que ele está pedindo, aquele papo todo sempre. Beleza? Aí, vamos lá. Resistor equivalente. Qual que é a ideia do equivalente? É um que faz a mesma coisa que todos juntos. Como assim um que faz a mesma coisa que todos juntos? Eu vou desenhar na mesma cor. Ó. É verde, azul e roxo. Então, olha lá. Ó. Verde, azul e roxo. Beleza? Aí, corrente total. Como é que eu calculo essa corrente total mesmo? Soma das três correntes. Beleza? Então, essa corrente total, soma das três correntes. Então, você vai tirar as três lâmpadas, os três resistores, vai colocar um no lugar. Porém, você não pode alterar o circuito. Como assim você não pode alterar o circuito? Em termos literais, usando letra, qual a voltagem da fonte ali? U. Então, a fonte continua sendo U. Sacou? Em termos literais, né, usando letras, qual a corrente elétrica total? I, que é a soma das três correntes, não é isso?
Então, você não pode alterar o valor da corrente. A corrente elétrica tem que ter o mesmo valor. Tem que ser igualzinho, senão não é equivalente. Então, qual o valor da resistência do resistor equivalente? Percebeu que se você confundir resistência com resistor, você já entende o que eu acabei de falar? Qual o valor da resistência elétrica do resistor equivalente do circuito? Vou demonstrar a demonstração em curiosidade, eu só demonstro porque ela é rápida. A demonstração vem da soma das correntes. A gente vai fazer assim, ó. I igual I1 mais I2 mais I3. Aí, novamente, eu vou usar a lei de Ohm, RU por I. Vou isolar o I agora, ó. I vai ser U por R. Vou substituir lá, ó. Vai ficar U por R equivalente, porque eu estou usando, né, o I total. U por R1, U por R2, o U é igual na associação em paralelo, U por R3. O que é igual ali na associação em paralelo que eu posso dividir ali? U. Concluo. 1 sobre R equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Não é uma soma direta, percebeu? Por isso que você não pode falar que o R equivalente é um R total. Porque ali, ó, você não tem a ideia de total. O R equivalente está aqui, ó. Você vai ter que achar o valor disso aqui, ó. É o inverso da soma, percebeu? Aí se tiver 4, 5, você continua. 1 sobre R4, mais 1 sobre R5, vai embora. Beleza? Fazendo um comparativo entre série e paralelo. Fazendo um comparativo entre série e paralelo. Considerando os mesmos resistores. Como assim? Aqui, ó. Como é que eu calculo R equivalente numa associação em série? Vou fazer R1 mais R2 mais R3, tudo bem? Como é que eu calculo R equivalente numa associação em paralelo? É soma direto? Não. É o inverso da soma, correto? Concluo. Usando os mesmos resistores. Usando os mesmos resistores. Substitui ali R1, R2, R3, calcula série, substitui R1, R2, R3, calcula paralelo. A resposta da conta é o mesmo? Não. Em série, fica maior ou menor do que em paralelo? Maior. Você já está respondendo questão que pergunta só isso. Então, para os mesmos resistores, a associação em série equivalente é maior do que o paralelo. Então, para os mesmos resistores, fazendo um comparativo, para os mesmos resistores, que eu coloquei R1, R2 e R3, se você associar os resistores em série, depois usar os mesmos resistores associar em paralelo, na associação equivalente do série, ele fica sempre maior se comparado ao paralelo. Quando eu falar de potência, você vai entender, tá, onde isso é aplicado. Porém, isso já é perguntado direitinho assim, às vezes, né? Você vai ver que esses detalhezinhos a gente usa muito
Usa demais. Né? Tudo bem? Agora, como é que eu analiso a corrente elétrica num circuito em paralelo? Eu vou ganhar um espaço aqui, Vanessa, porque eu quero analisar resistor equivalente para 2 resistores apenas e para N resistores iguais, tá? Então adiciona uma folha aí, que aí você pode pôr uma folha aí. Agora vamos lá, ó. Para 2 resistores em paralelo, tem um jeito mais rápido de calcular, porém é válido apenas para 2, tá? Vou colocar em roxinho aqui, ó. Então, para 2 resistores em paralelo. Aqui, ó. Para 2, apenas 2. Então, ó, você só pode usar isso em 2 resistores em paralelo. Você só pode usar para 2. Vamos calcular o equivalente, ó. Vai ficar 1 sobre R equivalente igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, tudo bem? Ó, vou tirar o mínimo ali, ó. Isso aqui vai ficar 1 sobre R equivalente. Eu vou multiplicar R1 vezes R2 para usar como mínimo aqui, ó. Tudo bem? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vai ficar R2 mais R1 lá em cima. Tudo bem? Multiplica, inverte do lado esquerdo, inverte do lado direito. Concluo, se você tiver apenas 2 em paralelo, é mais rápido você calcular o equivalente fazendo multiplicação entre os dois, dividido pela soma entre os dois. Entendeu? Aqui, ó. É mais rápido fazer assim se for 2 apenas em paralelo. Você multiplica e divide pela soma. Professor, se eu tiver mais do que 2, você pode ir reduzindo de 2 em 2. Como assim? Aí vamos voltar no nosso circuito. 2 ou 3? 3. E agora? Eu não posso fazer multiplicação por soma? Pode se for de 2 em 2. Como assim? Você vai fazer R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Põe um no lugar. Esse que ficou no lugar vai ficar em paralelo com R3. Faz multiplicação por soma com R3. Você pode reduzir de 2 em 2. Isso se você não quiser fazer tudo junto. Eu só estou te dando opções. Percebeu? Se você fizer, ó, que a gente já cansou, né? Vamos terminar paralelo, a gente para a aula. Aqui, ó. Se você fizer assim e achar o equivalente que está assim, ou assim, você vai achar o mesmo equivalente. É isso que eu estou te mostrando. São opções. Mas aí vem o lance de fazer rápido. Porque a gente vai chegar num ponto de circuito que vai estar bem complexo. A gente não vai ter tempo de ficar fazendo conta. Então, particularmente, não sou eu porque eu estou dando aula, você vai ter que fazer. Você bate o olho assim, ó, relaxa a pupila assim no exercício, imagina a multiplicação por soma. Multiplicação por soma. De cabeça. Você vai ter, não adianta querer fugir. Porque a gente não tem tempo de ficar fazendo as coisas mais básicas, mais simples, porque circuito é uma coisa que é cobrado nas provas de uma forma mais complexazinha, né? Porque aí na próxima aula, inclusive, vai vir circuito misto, que aí juntou tudo, não tem regra. Série tem regra, paralelo tem regra, misto não tem regra. Então vamos lá. Outra forma de calcular o equivalente para
para N resistores iguais a R, por exemplo, em paralelo. Então eles são iguais, tá? Eles são idênticos. Eles são idênticos. E eles devem ser... O que eu reforcei? Eles devem ser iguais, idênticos. Sacou? Você vai fazer assim, ó. Ó, imagina assim, ó. 1 sobre R equivalente... A demonstração é curiosidade, tá, Vanessa? 1 sobre R equivalente igual 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R, por exemplo. Ó. São quantos iguais em paralelo? 4. Então, exemplo. 4 iguais em paralelo. Entendeu o exemplo? Ó, como é que vai ficar essa brincadeira? Vai ficar 1 sobre R equivalente, vai ser igual R como mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. R por R1 vezes 1, R por R1 vezes 1, 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então vai ficar 1 sobre R equivalente 4 dividido por R. Correto? Inverte o lado esquerdo, inverte o lado direito da equação. Concluo. Se eu tenho 4 resistores iguais em paralelo, para achar o equivalente, basta eu pegar o valor de um deles e dividir por quanto? Por 4. Concluo. R equivalente de resistores iguais em paralelo. Você vai pegar o valor de um deles e dividir pelo número de resistores que estão associados em paralelo. Fica mais rápido. Ó. Você vai ganhar tempo. Se você fizer assim, ó, olha lá, se você fizer assim ou assim, você acha a mesma coisa. Eu só estou te dando ferramentas a mais para você fazer exercício mais rápido. Beleza? Esse R é o valor de um resistor. Esse R vira o valor de um resistor. Esse N, quantidade de resistores iguais em paralelo. Sacou? Ó, vamos ver se você entendeu. Eu tenho 3 resistores em paralelo iguais a 12 cada um. 3 resistores em paralelo iguais a 12 ohms cada um. Quanto vale o equivalente dos 3? Perfeito, é isso. Você deve fazer de cabeça. Olha agora, olha agora, olha agora. Eu tenho 2 resistores em paralelo. 2 em paralelo. Um igual a 3 e outro igual a 7. Quanto vale o equivalente? Quanto que é 3 vezes 7? 3 vezes 7, 21. Dividido por 3 mais 7. Quanto que é 3 mais 7? Não, 10.
21 dividido por 10. 2,1. Você tem que fazer de cabeça. 3 vezes 7 dividido por 3 mais 7. 21 dividido por 10, 2,1. Porém, você só pode fazer a multiplicação por soma com 2. Se tiver mais do que 2, você pode ir reduzindo de 2 em 2. Pega 2, põe num lugar, põe outro, vai de 2 em 2. Sacou? Para terminarmos, nossa cabeça já fundiu. Nós dois já estamos lentos e eu já estou com a voz sumindo. Na situação em paralelo, o que é diferente e independente? Tensão ou corrente? Então, beleza, olha lá a figura. A corrente que subiu, vou chamar de I1. I1 é fisicamente a mesma corrente que desceu? Os elétrons que subiram são os mesmos elétrons que desceram? Não, né? Tudo bem? Consequentemente, a tensão consumida é igual. Tudo bem? Se eu pegar antes de dividir, eu tenho o I total aqui, não é isso? Que é a soma dos dois I's. Não foi isso que vimos? Então, como é que eu encontro o valor das correntes rápido, de cabeça? Então, vamos lá. Eu vou aplicar para o resistor 1 a lei de Ohm R1, U por I1. Tá claro? Vou isolar o U, ó. Eu vou olhar só para o resistor 2. Vou aplicar lei de Ohm. R2U por I2. Tudo bem? Vou isolar o U. Isolei o U. O que é igual entre os dois resistores? O U. Ó, U igual a U. Substitui R1 e 1, R2 e 2. Entendeu de onde veio isso? R1 e 1 igual a R2 e 2? Curiosidade, beleza? Matematicamente, o que quer dizer isso? R1 e 1 igual a R2 e 2? Quer dizer que a corrente é inversamente proporcional à resistência. Hã? Hein? Então vamos lá. Olha agora que legal, ó. Hein? Ó, quer ver que legal? Bate o olho no circuito. Sério ou paralelo? Paralelo. Paralelo U é igual, o I é independente. Ele pode até ter o mesmo valor numérico, mas não é exatamente a mesma corrente. Então, a corrente 1, verde, é inversamente proporcional ao R1. O que quer dizer isso? Menor R, maior corrente. Maior R, menor corrente. Hã? Vamos colocar valores como exemplo? Vamos colocar valores como exemplo. Vê que legal? Exemplo. Vamos supor que o R1 seja igual a 10 ohms. 10 ohms. Beleza? R2 vai ser igual a 2,5 ohms. Tudo bem? Aí, ó, eu tô falando de resistência. Se a corrente 1, se a corrente que foi lá abasteceu 1, vou chutar um valor aqui, é de 1,5 ampere, eu quero saber quanto vale a corrente 2 e quanto vale a corrente
antes de dividir. Então, se você não pegar essa manha, você vai ter que fazer essa operação aqui. Mas desculpa aí, você não vai ter tempo para fazer, porque esse circuito vai muito além dessa aula. Essa aula é só a primeira aula de introdução. Vai ter que fazer de cabeça. Como assim? Aqui, ó. Isso aqui está escrito que a corrente é inversamente proporcional à resistência do trecho. Como assim? Vamos no exemplo numérico. R2, olha a resistência do R2. É maior ou menor do que o R1? Quantas vezes menor? Então a corrente dele é 4 vezes maior do que a do 1. É inverso. Porque está em paralelo. Você só pode aplicar em paralelo. É lógico que é só em paralelo. Em série a corrente é a mesma. Então, ó, vamos escrever. Vamos prestar atenção agora para não confundir. Ó, vamos escrever lá. Quanto vale... Aí eu estou perguntando o valor de resistência. Quanto vale a resistência do resistor 1? 10 ohms. Quanto vale a resistência do resistor 2? 2,5 ohms. Concluo. Se eu, é tudo comparativo, né? Comparativamente, o caminho do resistor 2 é mais fácil ou mais difícil para o elétron passar? É mais fácil. Resistência indica dificuldade para estabelecer corrente. Então, analisando comparativamente, o R2 é quantas vezes maior ou menor do que o R1? Olha lá. 4 vezes menor, não é? Conceitualmente, o caminho da corrente azul, corrente 2, o caminho do resistor 2 é 4 vezes mais fácil passar entre aspas. Por isso a corrente 2 é 4 vezes maior do que a corrente 1. Matematicamente é o que está escrito ali, ó. R1 e 1 igual a R2 e 2. Só que você não vai ter tempo de ficar fazendo essa conta. Você vai ter que gastar o tempo com outras contas mais complexas que virão no nosso curso. Então faço de cabeça. Concluo. Quanto é a corrente 1? Estou falando de corrente. Quanto é a corrente 1? 1,5 ampere. Então a corrente 2, 4, corrente 1, corrente 2, 4 vezes 1,5. Quanto dá a corrente 2? 6. Entendeu? Vamos lá. E a corrente antes de dividir? Não é a soma das correntes? Então a corrente I, corrente 1 mais 2, corrente I, 1,5 mais 6, corrente I, 7,5 amperes. Aí a gente está falando de corrente, né? Ou seja, concluímos, na associação em paralelo, a corrente se distribui inversamente proporcional à resistência do trecho. Conclusão. Para terminar. Conclusão. Vou colocar aqui embaixo. Vou ficar apertado. Conclusão. Na associação em paralelo, a corrente elétrica é inversamente
proporcional, ou seja, se a resistência é menor, a corrente é maior, se a resistência é maior, a corrente é menor ao trecho. Ou a resistência do trecho. A resistência elétrica do trecho. Como assim do trecho do resistor? Que está em paralelo. E aí, entendeu?